irmãos, há 3 semanas atrás, a igreja estava muito vazia, né? E estou reparando hoje também que muitos daqueles que seriam membros da classe Novos Membros ainda não chegaram. E eu não adiantei a matéria, né, que a gente está dando sobre as doutrinas da graça, e eu levantei aí se alguém tinha alguma pergunta a fazer, e a Márcia perguntou sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Queria recordar esse ensino, né, a diferença que nós temos que existe entre nós e os pentecostais. E nisso eu lembrei que nós damos esse tema, né? Eu inseri esse tema dentro de um contexto maior, que é algumas aulas básicas de hermenêutica, né? E então falamos sobre essa questão. Mais uma vez, pego lá o texto de Juízes, né? O voto de Jefté, que prometeu a Deus, fez um voto a Deus de que aquilo que saísse da casa dele, voltando ele vitorioso, né, da batalha que ele iria enfrentar, ele iria oferecer em holocausto ao Senhor, e a filha dele saiu em primeiro lugar, né? E ele oferece a filha em holocausto. E a gente pergunta, ele fez bem, ele fez mal em oferecer a filha em holocausto? E a gente fica aí dividido, normalmente ficamos divididos, né, nessa questão, né? Eclesiastes diz que é melhor você não votar a Deus do que votar e não cumprir. O que você votar, você deve cumprir o mais rápido possível, né? Então, Jefté diz isso: eu fiz um voto a Deus e não posso voltar atrás, né? Não voltarei atrás. Então, dúvidas aí. Aí depois eu abri em Deuteronômio 19, e a gente viu lá que havia algumas práticas horrorosas, horrendas, abomináveis à vista de Deus, que os cananeus, né, costumavam fazer, e que entre essas práticas, e literalmente Deus está dizendo que por causa dessas práticas a terra estaria vomitando os cananeus em breve, né? E entre as quais a primeira era passar pelo fogo seu filho ou sua filha. Então, Jefté fez um voto que na realidade era abominável a Deus, né? E aí, ele cumpre ou não cumpre? Se ele não cumprir, ele está pecando? Se ele cumprir, ele está pecando. E aí abrimos em Levítico capítulo 5, onde nós lemos que se alguém impensadamente, intempestivamente, né, fizer um voto temerário ao Senhor e depois descobrir que aquilo era errado, ele então, nisso ele já estaria pecando. Só no fato dele fazer um voto que o cumprimento seria um pecado contra Deus, né? Só no fato dele falar isso, ele já pecou. E o que o livro de Levítico diz sabendo que pecou, então você vai e oferece um animal, né, em holocausto, em sacrifício a Deus, e esse animal vai fazer expiação pelo seu pecado. Então, nós vemos aí então a solução para aquilo que Jefté fez, né? E aí nós vimos então que os instrumentos para que nós emitíssemos um juízo de valor sobre os atos de Jefté, sobre o ato de Jefté, né? Sobre o voto e o cumprimento do voto de Jefté. Se nós não tivéssemos lido esses textos, a igreja estaria talvez saindo daqui dividida, né? Ele fez bem, ele não fez bem. Mas uma vez que nós lemos esses textos, a igreja toda unanimemente concordou que Jefté pecou em fazer o voto, e pecou mais ainda em cumprir o voto que ele não deveria ter cumprido, ok? Então, existem esses textos então que lançam luz, que nos permitem emitir juízos de valor sobre esses atos. Então, a gente pegou aí um princípio bíblico, né? Nós vimos assim, de uma forma muito básica, muito, né, básica mesmo, né? Existem dois tipos de texto na Bíblia: os textos normativos e os textos descritivos, normativos ou doutrinários, né? Então, os textos descritivos, eles estão simplesmente contando uma história. Naquele texto lá de Juízes, não existem elementos que nos permitem emitir juízos de valor sobre os atos de Jefté. Nós precisamos encontrar em outros textos, né, os instrumentos para que a gente possa emitir esses juízos de valor. Esses textos são os textos normativos ou doutrinários da Bíblia, ok?
Então, os livros históricos do Antigo Testamento, eles são basicamente livros descritivos, embora em alguns momentos, como por exemplo nos livros de crônicas, possa haver ali juízos de valor. Por exemplo, o rei tal fez o que era mal diante do Senhor, pois ele sacrificou seu filho aos ídolos, ele edificou postes ídolos, ele fez, né? Então ele fez o que era mal diante de Deus. Está ali já está emitindo um juízo de valor. Né? Então, quando emite um juízo de valor, nós devemos seguir aquilo que o texto bíblico está dizendo. Mas, basicamente, os livros históricos são textos descritivos. Né? E nós vimos também que o coração do Antigo Testamento, ou seja, o lugar por excelência onde nós vamos encontrar os textos que vão nos permitir julgar todos os outros, é o Pentateuco, é a lei moral de Deus que está contida no Pentateuco. Né? Nem todo o Pentateuco contém a lei moral, existem textos descritivos também, né? Mas ali a gente tem o coração do Antigo Testamento. Né? Uma outra doutrina que nós tiramos, né? Uma outra norma de hermenêutica que nós tiramos é que nós não podemos basear doutrina em texto descritivo. Os textos descritivos não são para formularmos doutrina nenhuma. As doutrinas são formuladas a partir dos textos normativos ou doutrinários. Não é? Um texto descritivo ele é apropriado para ilustrar uma doutrina, mas não para ser alicerce de doutrina. Ok? Então, nós vemos que há muitas coisas, né? Eu dei o exemplo lá do pastor da Assembleia, que o irmão estava deixando crescer a barba, né? E o pastor disse que era pecado usar barba, e ele usou o texto de Josué se apresentando diante de Faraó. Diz o texto que Josué estava preso e ele se barbeou, né, para se apresentar diante de Faraó. E aí a conclusão é, se Josué teve que se barbear para apresentar-se diante de Faraó, muito mais você, meu jovem, precisa se barbear para se apresentar diante de Deus. Né? Então, esse é um exemplo de como não se deve interpretar a Escritura Sagrada. Né? Nós não podemos impor nenhum tipo de comportamento, né, com base em texto descritivo. Certo? Texto descritivo pode ilustrar uma doutrina. Tá bom? Vimos o exemplo também depois, título de exercício, o exemplo de Salomão, 1 Reis, capítulo 10. Se nós lermos só o 1 Reis, capítulo 10, nós temos uma ideia muito positiva do rei Salomão. Né? Um rei sábio, poderoso, um reinado de paz, de prosperidade, de harmonia. Mas se nós pegarmos o texto de 1 Reis, capítulo 10, à luz de Deuteronômio, capítulo 17, nós vamos ler que por trás daquela aparência de estabilidade, de sabedoria, de prosperidade, havia uma tremenda reprimenda. Por quê? Porque o texto de 1 Reis 10 está nos dizendo, sem dizer, né, que Salomão foi um rei extremamente desobediente à lei de Deus. Não é? Que Salomão desobedeceu todos os mandamentos da lei de Deus concernente aos reis. Tudo aquilo que um rei não poderia fazer, tudo aquilo que um rei não deveria fazer, tudo aquilo que estava vedado ao rei, Salomão fez, transgrediu todos os mandamentos. Né? E aí no capítulo 11 nós lemos a queda de Salomão, a idolatria de Salomão. Não foi de uma hora para outra. O reino se dividiu também em função de tudo aquilo que Salomão havia feito. Né? Os pesados impostos, ele foi o fundador do costume real em Israel, daquilo que havia em outros povos do Oriente, de o rei ter um harém, né? Uma corte custosa, imagina, os cofres públicos custearem mil mulheres, né? Ou seja, todos aqueles... haja dinheiro. Né? Uma só, às vezes, é cara, imagina 1000. Não, estou falando aí desses governantes, né? Estou falando dos governantes. Né? Oi? Vou chegar lá agora. Então, a gente tem esse texto de Salomão, né? E vimos depois também o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10, com a questão do dízimo. Certo? Então, quando um pastor prega sobre dízimo baseado em Malaquias,
Nós não podemos ficar somente em Malaquias. Por quê? Porque um profeta ele não cria doutrinas. Um profeta, ele sempre, a mensagem básica do profeta é: voltem para a lei de Deus. Vocês estão desobedecendo a lei. Então, os profetas apontam para a lei. Então, quando Malaquias fala do dízimo, ele não está criando uma lei nova ali. Ele está apontando para a lei de Deus. E não, então, nós devemos ler ali na lei de Deus como era a prática do dízimo. Ou seja, vimos, era uma prática anual, né? Era um dízimo que ele tinha um recolhimento anual e que você deveria levar esses dízimos a Jerusalém. E o que você deveria fazer quando chegasse em Jerusalém? Você deveria usufruir de tudo aquilo no templo de Jerusalém, né? Comendo, bebendo, não é? Se você morasse longe, você deveria vender os seus dízimos, pegar o dinheiro, levar para Jerusalém, e lá em Jerusalém, diz o texto, comprar tudo aquilo que sua alma deseja. O que é? Entre as coisas, o que está? Carne, vinho e cerveja. Não é isso? Então, texto aí paralelo, a gente vê muitas coisas aí que os evangélicos dizem que é pecado, mas que na realidade não é. Não é? Então, você deveria comer os seus dízimos, você usufruía dos seus próprios dízimos. Só no terceiro ano é que você não iria a Jerusalém, deixaria na sua casa e viria o levita para recolher os seus dízimos. Ou seja, o dízimo, na realidade, era um imposto social trianual, né? Que servia para sustentar o que a gente poderia chamar de um funcionalismo público no país, em Israel, e também um imposto social para quê? Para sustento de quê? Dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Não é isso? Então, os pobres, os mais pobres. Então, era um imposto social. Bom, e aí a gente vai para o Novo Testamento. O Novo Testamento ele tem uma relação diversa, digamos assim, do Antigo Testamento. Né? Nós temos aqui aquilo que, às vezes, eu falo, né? Tem pregadores que dizem assim, às vezes a gente não vê isso sendo dito muito claramente hoje, né? Mas existem muitos que creem assim. Não importa se Jesus tenha existido de fato ou não. Não importa se ele foi uma figura histórica ou não. O que importa é que esses ensinos que estão aqui registrados são ensinos maravilhosos. O que importa é que você olha para o Sermão do Monte e vê no Sermão do Monte, por exemplo, ensinos que, se fossem praticados pelo mundo inteiro, nós teríamos paz. Né? Se alguém te ferir na face, dá ao outro lado. Se alguém demandar contigo e querer a tua túnica, dá também a capa. Não é? Faça aos outros aquilo que você quer que façam a você. Amem uns aos outros. Não é? Então, o que importa é que esses ensinos estão aqui, que eles precisam ser seguidos, e que, se você seguir esses ensinos, tudo vai correr bem no mundo. Não é? E contra isso, o que nós devemos mostrar? Nós devemos mostrar que a nossa fé, a fé do Antigo Testamento e a fé do Novo Testamento, se baseia nos atos de Deus, não é? Na intervenção histórica de Deus nesse mundo. Então, o que o apóstolo Paulo diz é que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Ora, se Jesus não existiu e se Jesus então não morreu por nossos pecados, o que o apóstolo Paulo diz é que a nossa fé não vale um tostão furado, não é isso? Se Jesus não morreu, não viveu uma vida impoluta, se ele não morreu e se ele não ressuscitou ao terceiro dia, a nossa esperança é vã, nós somos os mais infelizes de todos os homens, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, a vida não tem sentido. Jesus também, uma leitura atenta do Novo Testamento mostra que Jesus ele não simplesmente disse: creiam nos meus ensinos. Não é isso? Ele não disse: sigam os meus ensinos. Ele disse o quê? Creiam em mim, sigam a mim. Eu sou o pão da vida. Não é isso? Eu sou a água da vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Então ele não apontou para os seus ensinos, ele apontou para si mesmo. Então nós precisamos mostrar ao mundo que a nossa fé é uma fé histórica. Nós cremos em fatos históricos. Deus visitou esse mundo, ele se encarnou, ele foi reconhecido em figura humana, ele viveu entre nós,
Ele morreu crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, de onde ele veio. Se nós não cremos nisso, nós não somos cristãos. Então, os ensinos de Jesus não podem se dissociar da vida de Jesus. É impossível. Onde nós lemos isso? No Evangelho. Então, nós temos muitos ensinos de Jesus nos Evangelhos, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos as epístolas. O que a gente vê muito nas epístolas? Nós lemos os apóstolos, né? Olhando para os evangelhos, olhando para as informações que nós temos nos evangelhos e explicando para nós o sentido daquilo que nós estamos lendo nos evangelhos. Entenderam aqui? Ou seja, nós temos muitos ensinos a respeito daquilo que Jesus fez na cruz, da obra consumada de Jesus na cruz. Nós lemos a respeito da justificação pela fé nele. Nós lemos a respeito do significado da sua morte, do significado da sua ressurreição. Nós lemos o apóstolo Paulo aplicando os ensinos de Jesus ao casamento, às relações comerciais, às relações familiares, às relações entre os irmãos. Nós vemos, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo em Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí ele pega a encarnação como um exemplo de humildade e diz, vocês devem ser assim também. Fazer assim, dessa forma. Não é? Ok? Então, digamos assim, os textos normativos por excelência do Novo Testamento estão nas epístolas. Eles dão significado aos ensinos de Jesus, eles dão significado aos eventos históricos a respeito de Jesus, embora nós tenhamos muitos textos normativos também nos evangelhos, mas nós precisamos ler os evangelhos com um certo cuidado com relação a essas coisas. Por exemplo, você pega Mateus capítulo 8, né, você vê um encontro de Jesus com um leproso, e o leproso diz para Jesus, né, tem misericórdia de mim. E Jesus diz, o que queres que eu te faça? Eu quero ficar limpo, quero ser curado da lepra. E Jesus toca nele, algo que não devia ser feito, né? Ninguém tocava num leproso, e diz, quero ser limpo. E ele imediatamente ficou limpo. E Jesus diz isso assim para ele, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz o que Moisés determinou nesses casos. Reparem, Jesus está dizendo para ele se mostrar ao sacerdote e fazer o que Moisés determinou. O que Moisés determinou? Um leproso que era curado, ele deveria se apresentar diante do sacerdote, o sacerdote iria examiná-lo, ver que ele realmente não tem mais marca de lepra, ele iria ficar de quarentena mais uma semana, o sacerdote iria examiná-lo novamente, raspar todos os pelos, né? Ele deveria raspar todos os pelos do corpo e ser examinado, e aí ele iria ser declarado limpo, e Jesus diz assim, faz a oferta, né, que Moisés determinou. O que é isso? O que Jesus está mandando ele fazer? Jesus está mandando ele fazer um sacrifício de animais. Então, nós, com base nisso, devemos dizer que nós podemos legitimamente continuar fazendo sacrifícios de animais? A Umbanda, por exemplo, Umbanda não, o Candomblé, ele muitas vezes aponta para o Antigo Testamento e diz assim, eles faziam, a gente faz também. Por que não? A gente vai olhar para as epístolas, não é isso? E as epístolas vão nos dizer algumas coisas. Por exemplo, onde começa o Novo Testamento? Quando começa o Novo Testamento? Principalmente aqueles que estão na classe de novos membros, os nossos visitantes, me respondam. Quando começa o Novo Testamento? Sabe, Rômulo? Me diz aí. Mateus capítulo 1, né? É isso? O Novo Testamento começa... Reparem que eu não disse onde, eu disse quando. Né? Hebreus 9,16. Abre aí, Hebreus 9,16.
Sim. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Quando começa o Novo Testamento? Doutor Rômulo, data vênia. Exatamente, certo? Então o Novo Testamento começa a vigorar a partir da morte do testador. Não é isso? Na nossa vida civil também não é assim? Quando que o testamento começa a vigorar? Quando o testador morre, não é? Então, o testador, a partir do momento da morte de Cristo, é que o Novo Testamento, né, começa. Nós vamos rememorar hoje exatamente isso. Este é o sangue da nova aliança, do Novo Testamento. Ele começa ali, quando ele derrama o seu sangue. Então, nós vemos aqui então que os evangelhos, eles nos estão mostrando um período, digamos, de interregno, né, de um intervalo, uma transição entre o que é o antigo e o que é o novo. Jesus está vivendo nesse período. Diga. Eu gosto muito de usar. As pessoas costumam dizer assim, né? Jesus não teve religião. As pessoas antirreligiosas, digamos assim, né? E os relatos de Jesus, como esse que você falou, ele é a prova de que Jesus era um religioso, no bom sentido da palavra. Jesus é judeu. Sim, exatamente. A lei de Moisés, né? Por exemplo, Jesus em Mateus 23, ele proclama os ais contra os fariseus. Ele diz assim: ai de vós, né, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais o endro, cominho e hortelã e negligenciais os preceitos mais importantes da lei. Devias fazer todas estas coisas sem omitir aquelas. E aí os proponentes do dízimo dizem: aí o dízimo está no Novo Testamento. Jesus está proclamando o dízimo. Né? Mais uma vez, a gente deveria argumentar que a gente deve olhar para o dízimo de acordo com o que o livro de Deuteronômio, né, a lei diz como deve ser. Não, se você quer praticar o dízimo, então é assim que deve ser feito. O levita tem que ir na sua casa, né? Tem levita ainda? O levita agora é o dirigente de música, né, de louvor, etc. Então, deixa lá na sua casa todo ano e ele vai lá e recolher, né? Então, a gente poderia argumentar assim, mas a gente também vê o quê? Que Jesus estava vivendo nos tempos do Antigo Testamento. Não é isso? E ele estava cumprindo a lei ali, em Tóton. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Não é? Então, obrigado. Então, há esse elemento de transição. Não é? Há também, que a gente tem que considerar, algumas histórias a respeito de Jesus que são realmente descritivas. Jesus encontra com o que a gente chama de o jovem rico, né? Um homem muito rico, e no final Jesus diz o que para ele? Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, terás um tesouro no céu. E ele saiu muito triste. Jesus disse para ele para vender tudo que ele tinha. E a gente pode comparar com Zaqueu, Jesus na casa de Zaqueu ceando, e Zaqueu disse assim: eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E o texto diz que Jesus se virou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, não é suficiente, você precisa dar tudo. Foi isso que Jesus disse para Zaqueu? O que Jesus disse para Zaqueu? Hoje entrou salvação nesta casa. Jesus ficou satisfeito com aquilo que Zaqueu disse: vou dar metade dos meus bens. Mas ele requereu a totalidade dos bens do rico. Vende tudo que você tem. Não é? E aí? Então, nós não podemos pegar esses textos e dizer, com base naquilo que Jesus disse para o jovem rico, o suposto jovem, né, que para nós seguirmos a Cristo, nós precisamos dar todos os nossos bens, dispor de todos os nossos bens. E também nós não podemos usar o texto de Zaqueu e dizer assim: se você quer seguir a Cristo, você precisa dar metade dos seus bens aos pobres. Entendem isso? É lógico, como o Rafael na outra vez disse,
há elementos nesses textos que podem nos permitir ilustrar doutrinas que estão nos textos normativos, nas epístolas, dizendo que nós devemos ser desprendidos. A parábola do bom samaritano, a parábola. O bom samaritano, ele pega, né, o homem caído na estrada e coloca no seu jumento e leva lá para a hospedaria. Ele está disponibilizando seus bens, ele paga a hospedaria para que aquele homem seja curado. Então, nós precisamos ser pessoas que se doam, que doam dos seus bens. Lembra do que eu falei lá do seminarista Renato Maia? Oficial da Marinha, uma caravan novinha, reluzente, botando mendigos, né, pessoal de rua, no carro cheirosinho dele para levar para a igreja. E eu me lembro do que ele disse há 40 anos, mais de 40, que o carro dele era igual o jumentinho do bom samaritano. Não é o meu carro, eu não considero o meu carro, ele está a serviço de Cristo. E é assim que a gente deve ser, né? Eu e os meus bens estão a serviço do reino de Cristo. Não devo considerar exclusivamente meu aquilo que eu possuo. Guardai-vos de toda avareza. Aquele que semeia pouco, colhe pouco. Nós devemos dar em abundância. Aquele mote de John Wesley, lembram? Trabalhe o mais que puder. Poupe e doe o mais que puder. De onde vem isso? Da Escritura. Existem textos normativos e descritivos, normativos que nós apoiamos a doutrina nele, né, nesses textos, e descritivos que ilustram essa doutrina, ilustram como os nossos antepassados viviam. Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos, por exemplo, para Atos e lemos aquele texto, né, da multidão dos que creram, era um o coração, e eles não consideravam exclusivamente seu aquilo que eles possuíam, e eles vendiam os seus terrenos, depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos e distribuíam à medida que eles tinham necessidade. E esse é um texto descritivo, não é um texto normativo. Ninguém precisa fazer isso hoje, né? E, na realidade, ninguém precisava fazer isso naquela época também. E a gente aprende ali, né, que, como alguns estudiosos dizem, que aquilo era uma comunhão de bens e consumo. Bens e consumo. Eles vendiam os bens e consumiam os bens. Quando os bens acabaram, acabou o dinheiro, acabou o consumo. E aí muitos falam de cooperativismo, né, que foram os cristãos que criaram essa noção de cooperativismo. Ou seja, uma comunhão, uma comunidade de bens e produção. Você junta os bens e adquire algumas coisas que vão fazer com que você produza coisas que você possa vender, e aí você vai distribuir isso e vai investir uma outra parte, né, e você vai prosperar. Hã? Não, não é socialismo. Sim. Sim, exatamente. Reparem aqui, a gente fala que os textos descritivos por excelência são os livros históricos, né? Os livros históricos, eles contêm textos descritivos por excelência. Então, quais são os livros históricos do Antigo Testamento? Começa com aonde? Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Esdras, Neemias e Esther. Certo? São os livros históricos por excelência. Ok? E o livro histórico por excelência do Novo Testamento, qual é? Atos. Atos é considerado livro... Reparem, os evangelhos não são classificados como livros históricos. Eles têm uma classificação à parte, eles são evangelhos. Eles não queriam escrever uma biografia de Cristo. Eles selecionaram alguns eventos com uma finalidade.
Por exemplo, João é muito claro que diz, Jesus fez e muitos outros milagres que não estão registrados nesse livro. Se ele tivesse que registrar tudo, né, numa hipérbole judaica, nem todos os livros da terra caberiam tudo que a gente teria que escrever. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essa é a finalidade de João ao escrever o seu livro, né? Ele escreveu com um propósito, para que a gente tenha subsídios para crer, e crendo tenhamos vida no seu nome. Fala. Fala. A doutrina da transição do sábado, do sétimo do primeiro dia, é baseada em textos normativos e subjetivos. A gente só pode basear a doutrina em texto normativo, certo? Nós não podemos basear a doutrina em texto descritivo. Então, os textos normativos, existem textos descritivos e existem textos normativos. Por exemplo, a gente pode falar sobre essa questão. A gente vê os adventistas dizendo que a gente precisa guardar o sábado, né? E eles pegam o Novo Testamento, eles pegam os evangelhos. Eles pegam, por exemplo, textos nos evangelhos que dizem assim, e Jesus, no sábado, né, entrou na sinagoga conforme o seu costume. Reparem, ele diz, Jesus guardava o sábado. Está aqui Jesus indo para a sinagoga no sábado. Ele não ia na sinagoga no domingo, ele ia no sábado. Então, nós devemos continuar guardando o sábado. Não é? Esse é um exemplo de como nós não devemos usar um texto. Era um texto descritivo, certo? Não está dizendo ali que nós devemos fazer. E agora, mais uma vez, por que Jesus ia na sinagoga no sábado? Porque ele estava vivendo, como a Miriam falou, ele era um judeu e estava vivendo debaixo do Antigo Testamento, guardando o sábado, o Shabat, certo? E aí a gente pode olhar primeiro, nesse contexto, para onde? Primeiro de tudo, a gente olha para o mandamento, né? 6 dias trabalharás e o 7º você vai descansar. Lembra-te do dia do Shabat para santificar. E aí o adventista, ele, né, pega uns crentinhos desavisados e diz assim, você sabe como é que é o domingo em inglês? E em várias outras línguas também, francês, espanhol. Não, espanhol não. Mas em inglês, como é que é domingo em inglês? Sunday. O que é literalmente Sunday? Dia do sol. E vocês estão guardando um dia pagão. Vocês estão guardando o dia do sol, que era o deus da antiguidade, o deus sol. Vocês são pagãos porque guardam o dia do sol. Aí você sai, né, balançado assim, eu estou guardando o dia do sol. Tu pergunta para ele, e sábado em inglês, como é que é? O que é literalmente? É o dia de Saturno. E Saturno também era um deus, era um como é que a gente chama antes de haver um titã, né? Eu acho que era isso. Né? É da mitologia greco-romana também. Então você, né, guarda um dia pagão também. Então a gente olha para o Shabat. E o que é Shabat literalmente? Descanso. Shabat é descanso. Então o nosso Shabat é no domingo. E a gente vai pegar textos normativos que mostram que a igreja, desde o princípio, guardava esse dia, se reunia nesse dia. Né? Quando o apóstolo Paulo fala sobre a coleta aos pobres de Jerusalém, ele mostra ali que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. Né? Ou seja, quando vocês se encontrarem ali no primeiro dia da semana, vocês devem fazer assim, assim. No Apocalipse, João fala do dia do Senhor, que já tinha esse nome, né? Que não era o sábado, né? Era o dia do Senhor, era como os cristãos diziam, se referiam ao domingo, que era o dia que ele havia ressuscitado. Mas o que eu quero mostrar aqui, né, é essa questão da relação entre os evangelhos e as epístolas. Ou seja, a base, digamos assim,
da nossa fé está nos evangelhos. As epístolas são textos normativos que olham para os evangelhos, aplicam aquilo que está nos evangelhos à edificação da nossa fé. Entenderam aqui? Muito bem. Dá tempo. Nós temos aí, então, uma doutrina. Quem fez a pergunta não está aqui agora, né? Está dando aula. Márcia. Nós temos uma doutrina pentecostal. E qual é a doutrina pentecostal? A doutrina pentecostal diz o seguinte: você teve um encontro com Jesus, você foi salvo, você se converteu, você é um cristão agora. Mas essa experiência que você teve com Jesus, essa experiência de conversão, não é suficiente para a vida cristã. Te falta alguma coisa. Você precisa de uma outra experiência, que é uma experiência com o Espírito Santo, que é distinta da salvação. Ser salvo é uma coisa, agora ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa diferente. E essa experiência que você precisa ter com o Espírito Santo é a que vai te dar poder para testemunhar e poder para viver uma vida santa. Então você precisa, depois da sua salvação, buscar o batismo com o Espírito Santo. Como você sabe que você foi batizado com o Espírito Santo? Você vai falar em línguas. Você vai manifestar esse batismo pela experiência sobrenatural da glossolalia, né? O falar em outras línguas. Essa é a evidência do falar em outras línguas. Eu fui cativado por esse ensino. Meu primeiro pastor presbiteriano, ele era pentecostalizado. Ele me levava nas quartas-feiras para a Igreja de Nova Vida de Botafogo, né? Para assistir lá os cultos da Igreja de Nova Vida. Então, na minha fé tenra inicial, né, eu cria dessa forma. Depois que ele foi jubilado, né, completou 70 anos, eu fui estudar em Brasília. Quando eu voltei, já voltei direto para a Igreja de Nova Vida e fiquei lá buscando o batismo com o Espírito Santo. Me lembro lá de uma reunião que eu tive com alguns irmãos, né, de busca do batismo com o Espírito Santo, com o pastor Valmir Cohen, e ele lá impunha as mãos sobre nós, né, e fala em línguas, né, glória a Deus, glorifica a Deus, aquelas coisas todas, aquela coisa bem emocional, né, bem faiscante, eletrizante, né, uma carga de energia elétrica assim, passando pelo ambiente, né, 220 volts. Fui a Maranata, do Paulo Brito, e o sujeito lá... Recebam o vento do Espírito. Recebam. Começa a glorificar, meu irmão. Vai falando, glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Daqui a pouco você vai falar em línguas. Hã? Jogar o paletó? Não vou nem contar, mas... Na Cristã Maranata também? Quase isso. Então, tá aí, né? Exatamente. É isso mesmo, Mayara? Não era assim? Varia então, né? Fala, André. Nós não temos dessa forma, mas a Bíblia diz ser cheio de Espírito. Vou chegar lá. Então vamos analisar primeiro isso, né? Eu me lembro também, sempre lembro desse livro, Como Ser Cheio do Espírito. Na realidade, ali ele estava dizendo como ser batizado com o Espírito. Como que você vai ser batizado com o Espírito Santo? E aí, eu me lembro desse livro da editora Betânia, não sei se os mais antigos lembram desse livro, é um caixa de uvas na capa, né? Vou ver se eu acho ele. Você tem? Oh, que beleza. Então, da próxima vez, traz aí para a gente ver. Né? Como é? Matar cobra e mostrar o pau. E esse livro diz assim: para você ser realmente batizado com o Espírito Santo, você tem que desejar ardentemente, buscar, mostrar a Deus que você está buscando com ardor
essa bênção, né? Você tem que limpar o seu coração, porque o Espírito Santo não vai entrar num coração sujo, né? Você tem que buscar a santificação, né? Você tem que purificar sua vida de todas as formas, etc. Ele vai falando sobre essas coisas todas. E depois, né, já mais madura, disse assim: vem cá, se eu conseguir fazer tudo isso sem o Espírito Santo, para que eu vou precisar dele depois? Entendem? Se eu conseguir cumprir todos os requisitos para ser batizado com o Espírito Santo, eu já estaria satisfeito sem o batismo. Eu já estaria santo, com o coração limpo, né, com um ardor no coração, com esse desejo de ser puro, etc., de seguir a Cristo. Para quê? Ou seja, o que eles estão dizendo é que eu preciso fazer coisas que eu jamais conseguiria fazer sem a atuação do Espírito Santo na minha vida. Se eu chegar a ser tudo aquilo que eles dizem que é um requisito para ser batizado com o Espírito Santo, eu só posso chegar a isso se eu for realmente batizado com o Espírito Santo. Sem ele eu não sou capaz de fazer nada. Então eles pressupõem algo que é o arminianismo, né? É um semi-pelagianismo. Você tem condição de per si de ser santo. Essa semana eu li uma frase que eu achei interessante, né? Se você acha que você pode ser santo à parte da obra de Cristo, você está blasfemando daquilo que Jesus fez por você. Né? Você não pode ser santo a parte daquilo que Cristo fez por você, por sua própria força. Não é? Mas aí, onde eles baseiam esses ensinos? Aonde? Por exemplo, eles pegam Atos 1 e Jesus diz assim: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Não é isso? E aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí nós lemos em Atos 2, a descida do Espírito Santo sobre aqueles irmãos. E depois nós lemos em Atos 10, mais uma vez, né, a descida do Espírito Santo. E depois nós lemos em Atos 19, a descida do Espírito Santo. Certo? Atos 2, sobre aqueles irmãos reunidos no cenáculo, em Atos 10 sobre quem? Cornélio, e depois em Atos 19 sobre um grupo de discípulos na cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo. E nós também podemos conceder Atos 8 sobre os samaritanos, embora não se diga lá, né, que houve manifestação de línguas, etc. Alguma coisa visível aconteceu, de tal forma que Simão o Mago ofereceu dinheiro aos apóstolos para ter aquele poder também, né? Então, reparem aqui. Então, assim, sem que a gente nem analise os textos, há aqui uma coisa muito importante que precisa ser dita, com base nessas normas basiquinhas de hermenêutica que nós aprendemos. Qual é a pergunta que nós devemos fazer a alguém que me apresenta esse ensino do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção distinta da salvação, que deve ser buscada por nós, né? E que a evidência é o dom de línguas? Qual é a pergunta? Quando eles me apresentam um ensino bíblico a respeito disso. Primeiro, a gente tem que chegar à conclusão de que eles me apresentam somente textos descritivos. A gente já aprendeu que nós não podemos basear uma doutrina em texto descritivo. E todos os textos que eles apresentam são textos descritivos. Então, a pergunta que eu devo fazer é: me mostra nas epístolas de Paulo, de Pedro, de João, na epístola de Judas, na epístola de Tiago, algum texto que diga que eu preciso buscar o batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção. Primeiro, antes de tudo, dizer assim, que a minha experiência com Jesus de conversão não é suficiente, que eu preciso de uma segunda experiência com o Espírito Santo, né? Que eu preciso buscar essa segunda experiência com o Espírito Santo e que a evidência dessa segunda experiência com o Espírito Santo é o dom de línguas. Me diz onde Paulo me ensina isso a alguma igreja, onde Pedro ensina isso nas suas epístolas, onde João ensina isso, onde Tiago ensina isso, onde Judas ensina isso. Me mostra algum lugar nesses textos normativos que me façam crer que eu preciso buscar essa experiência. Aonde está? Nenhum. Não existe. Não existe em lugar nenhum. Não é isso?
Existe, pelo contrário, alguns textos que mostram o quê? Paulo dizendo que em Cristo todos nós já fomos batizados no Espírito Santo. Todos nós, a uma, fomos batizados no Espírito Santo. O ensino pentecostal faz uma divisão artificial na igreja, uma divisão não bíblica, que é a igreja dividida entre aqueles que não foram batizados e aqueles que foram batizados no Espírito Santo. E nas igrejas mais tradicionais, não sei como é que são, nas neopentecostais, mas você só pode ser oficial da igreja, você só pode ser diácono, presbítero, na Assembleia de Deus, auxiliar de trabalho, né, coisa que vale. Talvez eu acho que professor de escola dominical, se você foi batizado com o Espírito Santo. Você não foi batizado com o Espírito Santo, você não pode ser oficial da igreja. Não pode ser diácono, não pode ser presbítero, não pode ser professor, não pode ser nada. Né? Precisa ir lá ser batizado com o Espírito Santo, primeiro. Então há uma divisão dentro da igreja. Essa divisão não é bíblica. A gente olha para as epístolas, a gente não vê nenhum lugar da Bíblia fazendo essa distinção entre crentes batizados com o Espírito Santo e entre crentes não batizados com o Espírito Santo. Não é? O Paulo diz que em Cristo todos nós já fomos. Quando Paulo discorre sobre os dons espirituais, ele diz: são todos apóstolos? Qual é a resposta? É uma pergunta retórica. Não. São todos profetas? Não. São todos operadores de milagres? Não. Falam todos em outras línguas? Não. A resposta para todas essas perguntas é não. Mas, ao mesmo tempo, ele diz: todos vocês foram batizados no Espírito Santo. Todos. Quando nós fomos salvos em Cristo. Permita, eu era muito novo ainda, minha avó, sempre fui na Assembleia de Deus, aquela Assembleia de Jacopim, sempre fui muito crente mesmo. E muita gente falava para nós assim, na casa dela, lá em Jardim, na perna dos Caxias. Quando a gente faz uma confusão com o negócio de línguas, nunca falei línguas, eu sempre sou salvo, a pessoa só faz confusão. Eu acho que isso. Aham. Aham. Assim, então, em resumo, seria isso que a gente vai perguntar para um pentecostal. Certo? Ou seja, esse ensino é um ensino novo na igreja. Ele remonta ao início do século XX. Né? Havia algumas coisas pontuais em momentos passados, mas ele nunca foi um ensino da igreja. Nunca foi. Né? Ou seja, é um ensino dentro do contexto da história da igreja, dentro do contexto desses 2000 anos de igreja, é um ensino moderno, novo. Mas eu concordo para aprender isso, falar sobre isso. A gente tem um modo de ensinar para um livro. Sim, tem os métodos, né? Exatamente. Um desses é esse, começa a glorificar Deus. Fala glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, rápido, daqui a pouco você está falando limpo. Criam esse ambiente eletrizante, né? Todo mundo falando alto, gritando, né? Orando bem alto, todo mundo junto. Então você entra no clima, digamos assim. É aquilo que o Martin Lloyd Jones fala de conversões psicológicas e conversões espirituais. Então a gente pode criar todo um clima para produzir uma resposta positiva, né, nas pessoas, mas isso é simplesmente metodologia humana, não é a operação do espírito realmente. Né? Eu me lembro que antigamente se dizia muito com relação a essas questões, né, um tonel rolando ribanceira rua abaixo, vazio, ele faz um barulho tremendo, né, mas se ele estiver cheio, ele fica mais silencioso. Né? Então, assim, barulho não é sinônimo de espiritualidade nem em lugar nenhum. Né? Fala, Rosana. Se eu vou falar sobre os dons? Aham. Então, eu até mandei essa semana um postzinho, né, para a lista da igreja falando sobre cessacionismo, né? Então, os nossos símbolos de fé, eles mostram que nós somos cessacionistas, né? O que significa isso? Que existem, a gente pode chamar de dons extraordinários e dons ordinários.
Por exemplo, a gente tem a lista lá de Efésios 4, né, que a gente fala quando falamos sobre o governo de igreja. A uns concedeu Cristo na igreja como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas e a outros como pastores e doutores. Não é isso? Então, a gente aprende que não existem mais apóstolos, não é isso? Se alguém se diz hoje um apóstolo, a gente pode ter absoluta certeza, convicção, sem medo de errar, sem medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo, que eles são falsos apóstolos. Não existem profetas, não é isso? E não existem evangelistas no sentido bíblico ali. Não é isso? Então, esses eram os que a gente chama de dons ministeriais extraordinários. O único dom que persiste é pastores e doutores, né? Que são os presbíteros. Seria o dom ministerial existente. São os dons ordinários. O que é um dom extraordinário? É um dom, o nome já está dizendo, que não é algo que a gente deva esperar no dia a dia comum da igreja. Então, nós temos esses dons que a gente vê na Escritura que eram vinculados aos apóstolos. Quais eram as credenciais de um apostolado, como o apóstolo Paulo mesmo diz? Era exatamente essa capacidade, né, de realizar essas curas instantâneas. Pedro, diante do coxo no templo, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não é? E qual era a característica dessas curas, basicamente? Você vê lá na Bíblia, no Novo Testamento, você vê, por exemplo, os cristãos se reunindo nas suas congregações e fazendo propaganda. Quarta-feira, noite de milagres. Venham, tragam seus doentes, que nós vamos orar e impor as suas mãos sobre eles. É isso que a gente vê na Bíblia? Não. O que a gente vê na Bíblia? Os apóstolos estão andando, está ali. Aí encontra um coxo, pedindo esmola. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa para te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. A gente vê Jesus passando na rua, um cego clamando: tem misericórdia de mim, o que você quer? Eu quero tornar a ver. Quero. Fica limpo, vê. As palavras normalmente usadas é imediatamente. Imediatamente. Eu já li livros, quando estava nesse meio, sobre cura divina, não é isso? E a gente diz assim: a oração, Jesus carregou com todas as nossas enfermidades. Enfermidade é coisa do diabo. Deus não manda enfermidade para ninguém. Se você está enfermo é porque o diabo mandou. E se você não está curado é porque você não tem fé. Porque se você tiver fé, você vai ser curado. A oração de fé salva o enfermo. E aí, uma das coisas que eles dizem é: mas eu orei, mas continuo aqui sentindo dor. Isso aí é um engano do diabo, ignora. Não é? É exatamente como está na Bíblia, não é? Jesus cura uma pessoa, mas ela continua lá, né? Jesus cura um coxo e ele continua andando. É isso? O homem da mão mirrada que estava lá na sinagoga, Jesus diz assim: estende a sua mão. E quando ele estendeu, a mão continuou mirrada. Ele diz assim: se você tiver fé, daqui a pouco ela vai ficar boa. Né? É assim que a gente vê? Não. Não é? Sim, só um voltou para agradecer. Então, assim, nós vemos isso hoje. O que a gente vê normalmente nessas coisas de cura? Você já viu quem foi pentecostal, um cego ver? Você já viu um coxo ficar bom? Pessoa que tem paralisia infantil, né? Ficar bom? Você já viu alguém que tinha a mão mirrada ficar com a mão boa novamente? Instantaneamente, imediatamente? Uma outra questão que eu acho importante, né? Ou seja, desculpe, então, esses dons vinculados aos apóstolos, eles cessaram quando os apóstolos morreram. Eram os apóstolos e pessoas associadas a eles que executavam esses sinais, né? Que eram, a gente pode ter toda uma argumentação, né? Existe um livro agora que vai ser editado pelo Frank Brito,
se eu não me engano, que trata justamente sobre essa questão, né, da transitoriedade desses dons extraordinários. E ele vai mostrar lá que o que é perfeito de 1 Coríntios, quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado, ele está se referindo não à vinda de Jesus escatológica, mas à vinda de Jesus para terminar de uma vez por todas, romper o cordão umbilical do Antigo Testamento, quando Jesus destrói o templo. Então, mais uma vez, para os pós-milenistas, a obra de Jesus completa ele se encarnou, foi gerado da Virgem Maria, ele padeceu sob Pôncio Pilatos, ele morreu crucificado, foi sepultado, né, ressurgiu ao terceiro dia, ascendeu aos céus e depois ele destruiu o templo. A última obra de Jesus é a destruição do templo, onde ele vai mostrar, né, Deus vai mostrar que aquilo que ele fez realmente aqueles sacrifícios realizados no templo passam a ser uma blasfêmia contra Deus. Por quê? Porque quando o que é perfeito vem, o que é em parte é aniquilado. Jesus era o significado de todas aquelas sombras do Antigo Testamento. É impossível que o sangue de touros, de bodes, de ovelhas cubra o nosso pecado. Só o sangue de Cristo que pode fazer isso. Então aquilo era simplesmente um símbolo da obra de Cristo. Então, quando Jesus executou sua obra, é evidente que aquilo não tinha mais sentido. E é evidente também, no meu modo de entender, que o terceiro templo nunca vai ser reconstruído, né? Não creio que Deus há de permitir que essa blasfêmia de haver sacrifícios de animais renovados num templo seria a negação daquilo que Jesus fez. Eu não creio que Deus vai permitir que isso aconteça. Alguém levantou a mão? Fala, José, para terminar. É algo que a gente vive no cotidiano. O apóstolo... Pode falar aí, Bruno. O pastor lá da Igreja Presbiteriana do Riachuelo diz assim: você está doente? Ore, tome o remédio e continue orando. Não é? Procure os melhores médicos, né, também. Né? O que a gente aprende de Calvino, por exemplo? Se Deus nos adverte dos perigos, devemos evitá-los. Se Deus nos fornece remédios, devemos usá-los. Não é? Não é falta de fé. Tem um texto que os pentecostais gostam de... Não me lembro agora qual foi o rei, que foi julgado por Deus porque confiou nos médicos. Não é? Está lá no Antigo Testamento. O que significa isso, irmãos? Aquilo que eu falo. Lembra? O que você faz quando está com dor de cabeça? O que você faz quando está com dor de cabeça? Toma um remédio. O que um crente africano faz quando está com dor de cabeça? Ora e toma um remédio. É assim que a gente tem que crer. Não é? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Martin Lloyd Jones aplica isso dizendo o seguinte: você tem um homem rico que vai para o melhor hospital que o dinheiro pode pagar, com os melhores tratamentos que o dinheiro pode pagar, e morre. E tem um homem pobre, com a mesma doença que o homem rico teve, vai para um hospital... Né? Vocês sabem, entenderam, né? Está sendo gravado, não posso falar certas coisas. E aí, e vive. Por que isso? Nós devemos lembrar que nós vivemos debaixo da mão de Deus. É Ele que vai decidir qual passarinho que vai cair. É Ele que decide os dias da nossa vida.
Não é? Então, nós vamos confiar em Deus, vamos orar a Deus, vamos buscar em Deus os recursos e vamos usar os recursos que Deus nos dá. Quem é que permitiu que tal e tal planta tivesse tal e tal propriedade curativa? Quem é que permitiu? Tá? A gente vai lá no... Aqui em Maricá mesmo, talvez lugares mais de roça, de sítio lá no Espraiado, tem uma planta chamada Novalgina. Conhecem? Ou seja, quem é que permitiu que aquela planta tivesse propriedades analgésicas, às vezes antipiréticas? Foi Deus. E aí a gente vai dizer assim, não, se eu fizer isso é falta de fé? Se um diabético tomar insulina é falta de fé? Se eu que tirei a tireoide tomar levotiroxina sódica é falta de fé? Não. Foi Deus que permitiu que os homens tivessem esses recursos. Foi Deus que nos forneceu esses recursos em abundância. A nossa irmã é a Ana... É sobre a modernidade, né? Ultimamente se vê a questão da depressão. As pessoas angustiadas, depressivas, ansiosas, e principalmente as igrejas pentecostais, ou neopentecostais, que uma liberação muito grande, eles dizem isso ser uma doença do diabo, uma doença do inimigo, que você não tem depressão, que você não tem ansiedade, que você não tem tristeza ou angústia. Eles tratam como sendo algo e o inimigo colocou em você. E eu me pergunto assim, será que a ansiedade, a angústia, o desespero, não pode ser uma doença como uma outra, e temos que tomar médico, temos que buscar tratamento, temos que buscar Deus, né? Ou evidenciar mais o inimigo do que o poder de Deus. Entendeu? Uhum. Existem, assim, no meu modo de entender, algumas doenças que são claramente e meramente físicas, não é? Por exemplo, minha tireoide, foice, físico, não é? Físico. A Aldendora tem marca-passo, coração, físico, não é? Existem algumas, como por exemplo nos Alcoólicos Anônimos, eles dizem que o alcoolismo é uma doença, eles chamam de uma doença, mas eles dizem assim, é uma doença física, mental e espiritual. Repara. Então, existem aspectos na doença que são físicos, mas pode haver aspectos que são espirituais. E eles reconhecem, por exemplo, que eles normalmente têm um ego muito grande. E o que o ego faz? Eu vou falar um pouquinho sobre isso na mensagem. Ele faz com que a gente transfira as nossas responsabilidades dos nossos erros para outras pessoas. Diz o alcoólatra para a mulher, eu bebo porque qualquer um beberia tendo uma mulher como eu tenho, né? Ou eu bebo porque você não sabe o patrão que eu tenho. Ou eu bebi demais porque eu estava muito alegre. Ou eu bebi demais porque eu estava muito triste. Ou eu bebo, mas eu me controlo. Quando eu quiser, eu paro. Ou seja, há um grau de, digamos assim, falando sério, né? Eles não vão falar, mas a gente quer que questão fala, pecado. Há pecado nisso. É uma doença moral, e quando a gente fala de moralidade, é pecado, né? Espiritual, é pecado. Então, há alguns aspectos em que as duas coisas se entrelaçam. Os próprios gregos diziam mente sã e corpo são, né? Então, há esse aspecto aí. Então, há isso. A depressão em si não é pecado. A gente vê grandes homens de Deus que passavam por episódios de depressão. Um deles, muito famoso, é Spurgeon. Há algumas coisas que servem de gatilho para você ficar deprimido. No caso de Spurgeon, ele começou a ter esses episódios depois de um alarme falso de incêndio na igreja dele. Alguém gritou lá fogo e as pessoas entraram em pânico, saíram, né, querendo sair do templo e morreram, não sei se 5 pessoas ali. E a partir daquele momento ele começou a ter episódios de depressão, né? Era um homem de Deus. Ninguém duvida de que Spurgeon era um homem de Deus, um homem espiritual, né?
Mas, assim, Spurgeon, nesses momentos, ele buscava, né, alguns recursos em Deus. E nesses recursos, a gente pode dizer que os episódios podem ser abreviados. Então, assim, a doença em si não é pecado, mas dependendo de como você reaja à doença, você pode reagir de uma forma pecaminosa e você, digamos assim, aumenta, potencializa a doença, ou você pode agir de uma forma cristã e você abrevia, digamos assim, né? Há digamos assim, uma condição mental que pode levar você a um beco sem saída, ou a levar você a uma condição de esperança, de esperar em Deus, né? Sim, exatamente. E essa condição de fraqueza é que nos faz passar por essas coisas todas, né? Então, assim, eu diria que a gente não precisa ficar tão preocupado com isso. Por exemplo, já passei do tempo, né, bastante. Mais 2 minutos, só para terminar nessa questão. Elias. A gente vê o episódio de Elias, ele lá lutando contra os profetas de Baal, 400 profetas, 450, né? E Deus envia fogo do céu como resultado da oração do profeta Elias, uma espantosa vitória, né? Algo portentoso, né? Algo que nunca houve antes, nunca houve depois. E logo depois a gente vê Jezabel dizendo assim: eu vou pegar você, eu vou matar você. E o que Elias faz? Ele se acovarda e foge. E ele entra num estado de depressão e se esconde numa caverna. Deus não repreende Elias. Deus olha para Elias e diz assim: é um homem. Elias era um homem, sujeito igual a mim, sujeito às mesmas condições, as mesmas, como é que ele diz? Os mesmos sentimentos. Então, o que Elias passou, eu também posso passar. E Deus não repreendeu Elias, ele animou Elias, né? Passou por um período lá de, digamos assim, de tratamento de estresse pós-traumático. Assim, uma coisa que algumas pessoas mostram, alguns estudiosos mostram, e C.S. Lewis ele diz isso de uma forma muito interessante, é que isso varia de pessoa para pessoa, né? Depois que você consegue, não sei se quantos podem atestar isso, por exemplo, você estava esperando por um emprego, você labutou, estudou, fez concurso, e aí você consegue o emprego. E você fica extasiado, maravilhado, né? E depois de uns dias você percebe que você está meio abatido, você está meio triste, você está com a cabeça meio pesada, né? Está com um sentimento meio sinistros de que alguma coisa não vai dar certo. Isso é normal. A gente pode, assim, antever isso, por quê? Exatamente isso. A carne é fraca. O nosso corpo, a nossa constituição, ela não aguenta certas emoções, mesmo benéficas, mesmo benignas, de alegria intensa. É como se o corpo depois ele entrasse numa espécie de ressaca, né? E você se cansa daquilo e vai para o outro lado. Você foi para um extremo de alegria, você começa a cair num buraco. Então, se você perceber que há uma certa normalidade nisso, eu não digo normalidade assim, é o fato de nós sermos do jeito que nós somos, seres fracos, frágeis, decaídos. Se nós lembrarmos disso, isso já nos traz esperança. Isso já nos faz abreviar essa passagem. Entendeu? Em vez de você passar ali se rastejando, você pode passar andando e dizer assim: ó minha alma, não se preocupe. Lembra do salmista? Por que você está abatido? O que ele diz? Depois, espere em Deus. Então, reparem, há um ensino ali. Eu estou abatido porque de alguma forma ou de outra, eu deixei de esperar em Deus. Volta a esperar, olha para ele de novo, levanta os olhos para cima. Quando Pedro estava andando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus. E depois ele começou a reparar: opa, o que eu estou fazendo? Não é possível, isso aqui não é a coisa que se faça, né? O Pedro sanguíneo, né? Primeiro faz e depois pensa, né, no que está fazendo, né? E aí ele começa a andar, aí daqui a pouco ele, peraí, isso é impossível. E ele olha para o lado e repara na força das ondas e afunda. Senhor, salva-me. E aí Jesus levanta. Na hora de acabar, todo mundo fica apontando para o relógio. E na hora de chegar? Né?
Aí eu vou fazer o apelo aqui que eu disse no início. Irmãos, sejam pontuais. Sejam pontuais. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasado. Cheguei 10 minutos atrasado. Cheguei 8h40. Porque eu tenho para mim de chegar 8h30. E aí encontro lá Leurene, que mora lá no Marquês, que vem de ônibus, que tem prótese, que está gasta em pé ali no sol, esperando o portão abrir. Fico com vergonha, né? Então, assim, vamos procurar chegar às 8h30. Principalmente, eu falo aqui, nem todo mundo, mas a diáconos, façam um rodízio, né? Aquelas pessoas que trabalham com som, com outras coisas, procurem chegar antes para que a gente, na hora de começar, né, a gente comece já com tudo preparado, tá bom? E aí eu não preciso me estender. 10h15. Vamos ficar de pé? Então vocês vão ter 10 minutos para tomar o seu café. Pai Celeste, muito obrigado, porque podemos meditar na Tua palavra e que as palavras dos meus lábios, dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis sempre, Senhor Deus. E que o Senhor possa nos conduzir, mentes e corações, a um descanso no Senhor. Que como crianças desmamadas possamos nos aquietar em Teus braços, Senhor Deus, e saber que nos Teus braços tudo está muito bem, tudo corre de acordo com os Teus planos, Senhor Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.